Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dom Guiulã. Capítulo 14. Tema desta semana: Jó fala de si mesmo. Meta de hoje: leitura das páginas 173 a 177. A intrepidez de Pedro. No Novo Testamento havia um discípulo cujo eu vinha sempre na frente. Era o apóstolo Pedro. No tempo presente é conveniente cada um perguntar a si mesmo qual a extensão do seu eu. O problema do seu eu já foi solucionado por Deus? E o problema do eu de Pedro, como Deus o solucionou? Em Mateus 16, o eu de Pedro foi claramente exposto. Nos versículos 3 a 17, o Senhor levou seus discípulos para Cesareia de Filipe e ali revelou-lhes a sua economia. Quando no versículo 15 Jesus perguntou aos seus discípulos: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" Respondeu Simão Pedro, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus então disse a Pedro que quem lhe revelou ser o Filho do Deus vivo não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 17. Por meio dessa resposta a Pedro, Deus revelou que o mistério de Deus é Cristo. Em seguida, no versículo 18, Jesus disse: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." O próprio Pai revelou seu mistério, Cristo. Agora o próprio Cristo revelou seu mistério, a Igreja. A revelação desses dois mistérios tem relação com Pedro. A ele foi revelado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e também que a Igreja é o mistério de Cristo. O Senhor disse que as portas do Hades não prevalecerão contra a Igreja, e ainda mais, que à Igreja foram dadas as chaves do reino dos céus. Deus deu autoridade à Igreja. O que for amarrado na terra terá sido amarrado nos céus, e o que for solto na terra terá sido solto nos céus. Desde esse tempo começou o Senhor a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário subir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Versículo 21. Pedro, que acabara de receber a revelação sobre quem era o Senhor, ao ouvir o mestre dizer que iria sofrer e ser morto, o seu homem natural, o homem segundo a vida da alma, começou a prevalecer e ele sentiu pena do Senhor. Ele não queria que seu mestre sofresse, muito menos que fosse morto, e ao ouvir tais palavras entristeceu-se. Um homem no seu ser natural tem a emoção natural. Então, chamando o Senhor à parte, Pedro começou a reprová-lo, dizendo: "Deus tenha compaixão de ti. Senhor, isso de modo algum te acontecerá." Mas ele, voltando-se, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás." Versículos do 22 ao 23, parte A. Por que Jesus chamou a Pedro de Satanás? O Pai não acabara de falar por meio dele? Contudo, na sua vida da alma, ele estava servindo a Satanás ao tentar impedir o Senhor de ir para a cruz. Por isso, após ter-lhe dito: "Para trás de mim, Satanás," o Senhor completou: "Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens." Versículo 23, parte B. Essa é a razão de o Senhor Jesus dizer, logo a seguir a seus discípulos: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me." Versículo 24. Negar a vida da alma. Negar a vida da alma diz respeito à vida da Igreja. Na Igreja todos devemos ser seguidores do Senhor. Para segui-lo é preciso negar a nós mesmos e tomar a cruz. Os que querem seguir ao Senhor não devem ter o seu ego ativado, já negar a si mesmo e tomar a cruz. Quando o eu está em atividade, deve ser negado. O versículo 25 diz: "Quem quiser por salvar a sua vida da alma, perdê-la-á, mas quem perder a vida da alma por minha causa, achá-la-á." É muito difícil explicar esse trecho da palavra. Como posso salvar a vida da alma perdendo-a? Em seguida o Senhor diz: "Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? O que dará o homem em troca da sua vida da alma?" Versículo 26. Como pode o homem ganhar o mundo todo e perder a vida da alma? Então o próprio Senhor explica: se o homem ganhar tudo o que deseja do mundo, satisfazendo os desejos de sua alma nesta era, no futuro, quando o Senhor vier, o homem perderá a sua vida da alma. Essa é a razão de o Senhor dizer no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando o Senhor voltar, os santos vencedores serão arrebatados.
Apocalipse 19 diz que quando o Senhor vier montado num cavalo branco, segui-lo-ão os exércitos de vencedores montados com os cavalos brancos. Versículos do 11 ao 14. Isso acontecerá no meio dos últimos 7 anos desta era, que será dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. No final do segundo período de 3 anos e meio, o Senhor estabelecerá nos ares o seu trono de julgamento, chamado Tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 e Romanos 14:10. Para quê? Para julgar os cristãos segundo as obras que tiverem feito por meio do corpo. Esse não será um julgamento para salvação, mas para galardão, porque o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. O apóstolo Pedro explicou isso muito claramente. Na segunda vinda do Senhor, ele virá julgar a sua casa e retribuirá a cada um de nós segundo as nossas obras. Se nossas obras forem boas, haverá recompensa. Se for mais, receberemos castigo. Mas esse juízo será baseado em quê? Não terá como referência a consciência. Não será baseado no certo e errado, tampouco no mal e no bem. Alguns dizem que quando o Senhor voltar, ele vai fazer um retrospecto do nosso passado como num filme. Não cremos que será assim. Quando pecamos, se somos realmente iluminados, confessamos nossos pecados e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não se trata de o Senhor purificar os nossos pecados com o seu sangue, pois 1 Coríntios 6:11 diz que todos os nossos pecados já foram purificados. Qual será o problema então? É o que disse o Senhor nos versículos anteriores, se salvarmos ou não a nossa vida da alma nesta era. Mateus 16, versículos 24 ao 27. Agora temos clareza. Se hoje queremos salvar a vida da alma, ou seja, se não negarmos a nós mesmos, quando o Senhor voltar e nos julgar, nós então perderemos a salvação da alma. Mas se hoje rejeitarmos o nosso ego, negando a vida da alma, quando o Senhor voltar e formos julgados dentro do seu tribunal, então ganharemos a salvação da alma. Não significa que vamos negar hoje e ganhar hoje a vida da alma. Se eu a negar hoje, ganhá-la-ei naquele dia. Se eu a salvar hoje, perdê-la-ei naquele dia. Esse é o significado. Pelo exposto, tudo está muito claro com respeito ao apóstolo Pedro. Sua vida da alma era muito forte, e dessa vez ele foi usado por Satanás ao falar ao Senhor que não fosse à cruz. Ele precipitou-se no seu falar e mais uma vez sua vida da alma foi exposta. Pessoas que falam precipitadamente sempre se expõem e o seu eu por fim vem à tona. Pessoas sábias não são de muito falar. Em Mateus 17, um capítulo bastante conhecido, o Senhor foi para um alto monte, onde foi transfigurado. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes ficaram brancas como a luz, e apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro então precipitou-se novamente no seu falar, dizendo: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Novamente o seu eu apareceu. Quando ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e veio dela uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Versículos do 1 ao 5. Essa era a voz de Deus. Em outras palavras, o que Deus quis dizer era isso: meu filho chegou. Moisés e Elias já passaram. A era da lei dos profetas já passou. Agora vocês devem ouvir só a ele. Pedro foi repreendido em quase todas as vezes que falou. Isso certamente não lhe deve ter sido agradável e levou a negar a si mesmo. Depois de Jesus ter lhe dito: para trás de mim, Satanás, Pedro poderia ter lhe inquirido: por que me chamas de Satanás? Eu sou Pedro. Se ficasse contendendo com o Senhor, Pedro estaria salvando a sua vida da alma. O Senhor disse que ele não cogitava nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Se Pedro dissesse a Jesus: Tu és o meu Senhor e falo por amor a ti, que há de errado nisso? Pedro estaria novamente tentando salvar a sua vida da alma. Mas graças ao Senhor, quando o Senhor o repreendeu, Pedro ficou calado. Isso lhe deve ter sido desagradável por dentro, mas a sua vida da alma foi negada naquele momento. Assim, quando o Senhor voltar, ele ganhará a salvação da sua alma.